Quais são as fórmulas mais importantes de matemática para os vestibulares de medicina? Vamos falar sobre isso. Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara. E esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Exatamente. Débora, é possível passar em medicina em menos de um ano? Sem a menor sombra de dúvidas, sim. E essa pergunta é muito recorrente no Instagram, vem muito para mim. Débora, quais são as fórmulas de matemática? Quais são as fórmulas de física? Quais são as fórmulas de química? O que eu tenho que focar? O que eu tenho que revisar? É muito comum, chegam muitas dúvidas, mas perguntando de fórmula, isso é muito comum. Eu não sei se isso é uma dúvida sua, mas nós vamos falar aqui sobre isso. Gente, a primeira coisa que eu vou falar para você aqui é o seguinte: esqueça esta pergunta. A sua primeira preocupação em matemática não tem que ser as fórmulas quando a gente fala de provas da Banca VUNESP. Como assim, Débora? Matemática tem fórmulas? Tem. Tem fórmulas, tem coisas que eu preciso saber? Sim. Mas vamos falar aqui sobre os vestibulares que a Banca VUNESP prepara para você entender o contexto. A Banca VUNESP prepara mais de 40 provas de medicina todo ano. E dentro dessas provas, nós temos provas níveis 1, provas níveis 2 e provas níveis 3. De acordo com esse nível, vai mudando ali, vai aumentando o grau de complexidade, vai mudando as características. Então, eu preciso entender sobre essa banca para eu me dar bem. O que é muito importante você entender? Cada nível tem particularidades. E dentro da prova de matemática, existem essas particularidades. Débora, mas eu estou falando das fórmulas. Você vai entender o que eu estou dizendo já já. Então, quando a gente vai para provas níveis 1, eu tenho uma característica de questões de matemática. Quando nós vamos para provas níveis 2, outra característica. E quando a gente vai para a prova níveis 3, outra característica. E o que determina se você vai conseguir fazer a prova de matemática, se você vai gabaritar as 10 questões ou não, sem a menor sombra de dúvidas, não são as fórmulas. Isso não faz muito sentido? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Unifesp entrega todas as fórmulas possíveis das matérias. Matemática, de física, de química, ela entrega tudo. E por que boa parte das pessoas não conseguem fazer aquela prova? Mesmo tendo todas as fórmulas. Porque não é suficiente. Ter a fórmula não significa nada. A fórmula só faz sentido se eu entendo o contexto e se eu sei aplicá-la. Se eu posso ter a fórmula e não saber nem o que se trata. Então, desapegue dessa pergunta. Não faz diferença, desde que eu entenda o contexto. E aí vem as particularidades das provas. Então, olha só. Provas níveis 1 da Banca VUNESP, estilo FAMEMA, São Caetano, São Camilo, UEA. Qual que é o foco principal da prova de matemática? Conteúdo base. Tá, Débora, o que significa isso? Vamos pegar aqui alguns exemplos de conteúdo base que a Banca VUNESP tem. Um exemplo muito clássico de 2 a 3 questões da nossa prova de matemática de provas níveis 1, nós estamos falando sobre situação-problema. Dentro de situação-problema, nós temos porcentagem, nós temos sistema, pode ter várias frações, entende? Então, qual é o segredo do aluno ir bem nessas questões? Ele tem que conseguir escrever matematicamente o que ele está lendo. Então, vem uma situação-problema dentro de um contexto e eu tenho que escrever isso com números. Então, não há fórmula que resolva isso. Se eu não entender, se eu não conseguir interpretar aquilo e escrever matematicamente o que eu estou lendo, não tem fórmula que resolva. Então, olha só, o que eu estou te dizendo? De 2 a 3 questões de provas níveis 1, dessa prova que você vai fazer esse ano, se você souber interpretar e escrever matematicamente o que você está lendo, você garante 3 questões. Isso é muito legal. Então, não são as fórmulas, mas sim como você treinou aquelas questões, como que você fez questões daquele nível, daquele jeito, com aquelas características, para você concluir. Outra matéria importante aqui, vamos falar aqui, Débora, mas geometria plana tem fórmula? Tem fórmula, geometria plana tem fórmula. Mas o segredo das questões de geometria plana, ele não está nas fórmulas. E sim em você enxergar triângulos semelhantes, e sim você identificar ângulos,
e sim você entender semelhanças. Isso é o segredo. A fórmula só vem para agregar dentro desse contexto. Então, se você não sabe o que são os triângulos semelhantes, os ângulos semelhantes, as regras dos ângulos, se você não entender o contexto, o que é seno, o que é cosseno, por que é assim, não faz sentido você ter a fórmula. Você pode ter a fórmula e aplicar de forma errada. Então, quando é que a fórmula é importante para a gente? Quando eu entendo o contexto, quando eu consigo entender aquele contexto, e aí sim eu aplico as fórmulas. Então, aí vai uma dica, né? Porque, Débora, quais são as fórmulas? Então, vai a dica para você. Se você já entende o contexto, já faz exercícios, se você já está treinando e tá bacana, aí você precisa pensar o quê? Em fórmulas de geometria plana, por exemplo. Área, volume, aí ok. Fórmulas de geometria analítica, aí eu sei o que é, como funciona, já treinei, então eu vou fazer aqui meu resuminho das formas. Geometria analítica, as formas de geometria plana, as formas de probabilidade. Olha só, probabilidade combinatória. É uma matéria muito comum de erro para os alunos. Porque eles ficam, mas que fórmula que eu uso? Que fórmula que eu uso? Não, não é fórmula. Qual é o contexto dessa questão? Peraí, é combinatória pura? É probabilidade? Eu combinei probabilidade com combinatória? O que eu quero? Depende do contexto. Se eu consigo ler, interpretar o que tem ali, e aí sim conseguir escrever isso matematicamente, aí a fórmula me ajuda. Então, olha só, não se pergunte qual que é a fórmula que eu tenho que decorar. Eu tenho que pensar o seguinte, quais são as matérias que fazem parte do conteúdo base da minha prova. Sei essas matérias, sei o contexto, aí sim, quais são as fórmulas que envolvem este conteúdo. Tudo bem? Depois, a gente vai falar sobre as matérias do conteúdo específico. Quais são? São esses. Eu domino? Domino. Aí, quais são as fórmulas deste conteúdo específico? Então, a fórmula só vai vir muito depois de você já dominar o conteúdo. Ficou claro? Gente, não adianta ter fórmula sem contexto. Não adianta ter fórmula sem saber o conteúdo. Beleza? Tanto não adianta que a Unifesp entrega tudo e a gente consegue zerar na prova. Então, cuidado com isso. Então, a pergunta certa é: quais são os conteúdos que eu preciso dominar de matemática? Qual o conteúdo base? Qual que é o conteúdo específico? Depois que eu domino esse conteúdo, nesses conteúdos base específicos, aí eu posso até fazer um resumo com as formas que norteiam esses conteúdos. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você quer sugerir algum conteúdo, que eu fale sobre alguma coisa específica aqui no canal, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer ver seu comentário e gravar para você. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.